A escalada das tarifas está prejudicando a popularidade do presidente Donald Trump. Uma pesquisa do site Real Clear Politics mostra que a reprovação hoje está praticamente igual à taxa de aprovação que ele tinha quando tomou posse em janeiro deste ano. Para mais da metade dos norte-americanos, o Trump foi longe demais na guerra comercial com a China e com parceiros tradicionais como o Canadá e o México. E o motivo disso é o impacto na economia. Jerome Powell, presidente do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, ele afirmou nessa quarta que é muito provável que as tarifas de Trump provoquem um aumento de preços nos Estados Unidos com efeitos duradouros. Vamos ouvir. The level of tariff increases announced so far is significantly larger than anticipated, and the same is likely to be true of the economic effects, which will include higher inflation and slower growth. Both survey and market-based measures of near-term inflation expectations have moved up significantly, with survey participants pointing to tariffs. Survey measures of longer-term inflation expectations, for the most part, appear to remain well anchored as well. Bom, Fred, a gente falou aí sobre o declínio da popularidade de Lula, agora estamos falando do declínio da popularidade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As pesquisas apontam aí uma alta de rejeição à política de tarifas e um crescente pessimismo em relação à economia americana. É o que Jerome Powell está falando ali, e é um ponto de contato que nós temos entre os Estados Unidos e o Brasil. Uma das coisas que mais vai definir a popularidade e o desempenho é a inflação, né? A pesquisa, vamos pegar aqui primeiro esses dados da pesquisa. O Real Clear Politics, ele aglutina várias pesquisas sobre isso, né? Sobre vários assuntos. Esse aqui é a aprovação de Donald Trump. A taxa começa ali com aprovação numa linha escura, né? Na faixa de 50,5% quando ele tomou posse em 20 de janeiro. E ele vem num declínio contínuo, justamente por conta dessa ansiedade da população, né? Vem muito em função do que o Jerome Powell destacou, que o aumento das tarifas vai levando a uma expectativa de aumento de preço e de impacto também no emprego. Ali a cruzada, né, quando a reprovação, a linha vermelha passa, foi em torno de março, que foi 2 momentos, quando foram o acirramento das tarifas do aço, dos carros com o Canadá e o México, que deu uma perspectiva de um aumento significativo no custo de vida, porque os carros poderiam ficar até $15 mil mais caros, né? E ali começa a reprovação passar. E agora, nessa última consolidação, lembra bem, ele estava em 50,5% de aprovação. E essa última pesquisa está com 50,3% de reprovação, né? Isso, o que está acontecendo? Esse é um medo da população. Há um embate do Trump com relação ao Fed. Hoje, por exemplo, o Donald Trump fez um ataque direto ao Jerome Powell, falando que ele não está reduzindo os juros com a velocidade necessária. Os juros americanos estão na faixa de 4,25, 4,5. Mas ele não está reduzindo justamente por esse alerta que ele fez. Se ele baixar os juros agora, ele corre o risco de perder o controle da inflação. E é um grande medo. E, assim como Jerome Powell, 53% da população norte-americana, segundo uma outra pesquisa, essa do YouGov, da revista The Economist, aponta 53% acham que os Estados Unidos já foram longe demais com essa questão das tarifas internacionais. Hoje, inclusive, a pergunta da nossa enquete é se a queda da popularidade vai fazer Trump repensar o tarifácio. Temos participações. O Ethan, ele mandou o seguinte: a queda na popularidade de Trump, impulsionada pelo impacto negativo das tarifas na economia e na confiança do consumidor, já o levou a recuar parcialmente. Ele suspendeu por 90 dias a maioria das tarifas, exceto contra a China, após pressão de eleitores e líderes de mercado. Exato. Isso daí está sendo refletido também nas pesquisas, né? O YouGov mostrou que entre os grandes problemas, vários são os grandes problemas e as preocupações da população. Nós preparamos um slide que mostra isso, e a principal preocupação é a inflação, 25%. O emprego é 13%, a saúde 10%, e os impostos que, apesar de ser
ser apontado como direcionado para a população, para o exterior, as tarifas acabam caindo com um sentimento de imposto para a população, porque acaba virando aumento de preço para a população. Né? Enquanto que o carro-chefe da política do Donald Trump, desde a sua posse até hoje, que é o combate à imigração, acaba sendo uma preocupação para apenas 6% da população. E como o Ethan realmente falou, os Estados Unidos acabaram recuando de vários desses processos. Né? O que ele fez? Se não me engano, 9 de março, ele suspendeu por 90 dias o tarifaço com a maioria dos países, manteve só com a China. E com a China ele foi acirrando, chegando a 145%, e dependendo dos produtos, que já tinham taxações de 100%, chega a 245%. Né? Mas é uma suspensão por 90 dias, tem data para acabar. Pouco depois, ele também foi suspendendo as tarifas, que ele percebeu em relação, inclusive, à China, que o custo com os eletrônicos, e principalmente com o iPhone, que é basicamente construído fora dos Estados Unidos, estava disparando, estava acelerando. Então ele viu que isso também era um problema grave. Então no dia 12 ele suspendeu essas tarifas sobre produtos eletrônicos e eletroeletrônicos. Para você ter uma ideia, essa questão acaba afetando significativamente o preço e a inflação. No caso do iPhone especificamente, por exemplo, sem as tarifas aplicadas, o iPhone nos Estados Unidos estava numa média de $1.990, certo? Com as tarifas aplicadas sobre a Índia, por exemplo, ele passa para uns $2.300. No caso da aplicação das tarifas sobre a China, antes de chegar a esses 145, ele já chegaria a $2.900. E se cumprido o objetivo do Donald Trump, que é a reindustrialização dos Estados Unidos, ou seja, trazer os empregos, as fábricas todas, esse preço do iPhone pode chegar a $3.500. Né? Pra você ter uma ideia, multiplicar isso por 5, mais ou menos, que é o valor do dólar, um pouco mais que o dólar, tá? Entre 5 e 6. Mas aí você veria o quanto que custaria esse iPhone, né, lá. Né? A gente não está nem aplicando aqui, que a gente tem os custos de impostos brasileiros, etc. Faz o custo do iPhone ficar ainda maior. Mas é isso. E há também uma preocupação com relação aos custos dos alimentos. Por exemplo, o crescimento das tarifas faz o preço dos alimentos crescer em torno de 2,5%. Né? No caso dos alimentos frescos, chega a mais de 4%. Isso porque a inflação nos Estados Unidos, de janeiro para cá, ela tem oscilado mais ou menos entre 3% e 2,5%. Estava em janeiro em 3%, agora 2,5%. Mas em contrapartida, como nós vimos lá, a preocupação do norte-americano está também com a questão do emprego. E o desemprego, ele foi crescendo as taxas de mais ou menos de 4% até 4,2% nesse último mês de março. Em março, nós chegamos a ter lá nos Estados Unidos 7 milhões de americanos desempregados. E é curioso porque Donald Trump, ele falou que na promessa dele de campanha, né, Fred, a gente estava trocando antes do jornal, que ele não ia tarifar, não ia taxar impostos, né? E a gente está falando agora de um país com 7 milhões de desempregados. E ele continua batendo forte na política de imigração, né? Exato. Essa questão da migração, ele entra em conflito com o judiciário norte-americano, inclusive. Ele pediu, inclusive, o impeachment de uma juíza distrital, justamente por causa de estar desafiando essas leis que agilizam a deportação, né, dos estrangeiros que vivem hoje nos Estados Unidos. Esse é um problema muito grave, certo? Mas o que nós estamos alertando também, e que é o que está pegando no pé do Donald Trump, é exatamente o fato de que, para o americano, a questão da imigração está resolvida. Né? O nível de migrantes que passaram a entrar dentro dos Estados Unidos diminuiu significativamente desde o governo Biden para cá. Então, volta a ser uma preocupação do norte-americano o próprio bolso.
né? E por quê? Porque é uma preocupação global, né? A OMC revisou também as perspectivas de crescimento, já prevê uma possibilidade de queda de 1,3% da economia global. A pesquisa Reuters divulgada hoje, que em dezembro apontavam a chance de 25% de recessão global e recessão nos Estados Unidos, hoje chega a 45%. Né? Todo esse cenário internacional reflete na economia americana, que é uma economia extremamente dependente de toda essa combinação com o mercado internacional. Essa proposta de reindustrialização do Trump, ele briga com todo o sistema industrial americano que era dependente de fontes de trabalho e unidades fabris fora dos Estados Unidos, no Canadá, no México, na China, Malásia, Singapura, e que isso levava a uma redução de custo e redução de preço, né, dos produtos, que permitia maior competitividade. Agora, nessa forma com que ele está usando, ele não só prejudica a competitividade, como o Jerome Powell alertou, levando a um aumento de preços dos produtos e a uma possibilidade de crescimento de inflação no curto e no médio prazo. Aliás, acabei de ver aqui que Trump volta a atacar o Fed e pede o fim do mandato de Powell. Sempre errado. Ele e o Powell, eles têm uma disputa muito grande. É curioso, porque o Jerome Powell, ele foi indicado para o cargo no Fed no primeiro mandato do Donald Trump. Joe Biden manteve o Jerome Powell, e isso gerou uma certa desconfiança do Trump durante o governo do Joe Biden, e quando ele voltou, ainda mais, porque ele depende, para essa popularidade dele, de um país que tenha mais incentivo. Os juros mais altos nos Estados Unidos, a gente está falando de juros de 4,5%, 4,25%, fica parecendo que é pouco, mas é que eles já tiveram juros de 1%, 0,5%, né? E os juros nos Estados Unidos, eles acabam sendo um impacto para todo mundo. Então, esses juros atuais de 4,25% são juros muito significativos que diminuem os investimentos das empresas, tanto fora quanto dentro dos Estados Unidos, que acabam redirecionando o seu dinheiro para os títulos do Tesouro, que encontram ali mais segurança e rentabilidade, né? Especialmente nesses momentos de insegurança. Só para encerrar, vou registrar uma última participação do Anderson Carlos. Ele falou que a reindustrialização americana levaria anos, pois a construção dessas indústrias, como as siderúrgicas, por exemplo, é muito complexa. Isso não aconteceria dentro do mandato de Trump. Ou seja, ele sofreria todos os danos e não colheria nenhum benefício dessa política. Exatamente. Mas ele também está trabalhando numa questão eleitoral. A Ana Paula tinha até falado com a gente na preparação da reunião, etc. Poxa, isso daí, nós temos eleições em midterms, ou seja, as eleições de meio de mandato agora em 2026. Trump está olhando isso também. Ele está dialogando com um eleitorado dele, ali do cinturão do aço, onde tem vários dos estados pêndulos que ele conquistou nessa eleição, mas que normalmente eles acabam tendendo para os democratas. E ele está tentando falar também com esse público americano médio que entende muito facilmente essa linguagem que ele está propondo. Fala assim, eu estou fazendo uma América grande de novo. O que é a América grande de novo? É mais emprego, é mais empresas americanas, é petróleo barato, é carro grande. Então, isso daí ele dialoga com uma faixa muito significativa. E ele acha, para ele é importante que ele consiga esse pessoal, para ele aumentar a vantagem que ele já tem, tanto no Congresso quanto no Senado, né, tanto na Câmara quanto no Senado, ou seja, o Congresso são as duas casas, nessas eleições de midterms em 2026, que vai garantir para ele, inclusive, a possibilidade de uma coisa que ele já discutiu, que é um terceiro mandato que é proibido pela Constituição dos Estados Unidos. Ele vai precisar de uma vantagem significativa. Então, é isso que ele está pensando nesse momento. Talvez, se ele conseguir romper essa proibição constitucional, né, usando esse bom momento, a promessa de um crescimento, em vez de entregar o crescimento de fato, né, ele possa
estender um projeto de longo prazo. Mas é um projeto que é, nesse momento, proibido pela Constituição e é rejeitado, inclusive, por segmentos dentro do Partido Republicano.